Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui em mais um episódio do Avicast e meu nome é Laura e eu vou apresentar mais essa edição para vocês. Hoje eu tô aqui com o Claudinho, nosso professor e coordenador de unidade aqui da escola, de Araras e de todas as outras, e ele vai se apresentar um pouquinho sobre ele e depois a gente vai conversar um pouco sobre o tema Avited para saber o que esse projeto faz aqui na escola e o que ele contribui para os nossos alunos. Boa. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Laura. Que ótima apresentação. Eu fico até um pouco constrangido agora a falar depois da Laura, que desenvolveu otimamente essa habilidade de oratória. Então, parabéns, Laura. Fico bastante orgulhoso de te ver falando aqui, tá? Eu me chamo Cláudio, né? Sou professor de História há 15 anos. Sou um dos gestores do nosso Colégio Avicena também. Especificamente, eu dou mais aula de História do Brasil. Sou professor do ensino médio, de cursinho, de todas as nossas unidades, né? De Sumaré, Pirassununga, Araras e também aqui, em especial, em Leme. Nós vamos falar sobre um papo muito legal, sobre o Avited. Tô bastante empolgado para falar sobre esse projeto. É um terror, mas acho que depois terror bom. Exato, porque depois que passa, eu acho que os alunos acabam sentindo um misto de sensações, né? Um pouco de alívio por ter feito o projeto e também de ter olhado para trás e falar, nossa, consegui, tô orgulhoso por aquilo que eu apresentei, né? Então essa é um pouquinho da minha história e acho que vamos ter um bom papo aqui hoje. Legal. Para começar, eu quero fazer a pergunta de como surgiu a ideia do Avited. Tá. O Avited, ele é inspirado num projeto que foi inaugurado por 2 norte-americanos chamado TED, né? Que envolve 3 temas especificamente: tecnologia, entretenimento e design. Então, a inicial de cada dessas 3 palavras forma a sigla TED. Isso aconteceu mais ou menos há 40 anos atrás, em 1984. Então, a ideia era criar ou chamar pessoas para fazer palestras, e essas palestras seriam palestras curtas e impactantes. Só que essas palestras, elas começaram a se popularizar no mundo a partir do século XXI, principalmente quando o mundo digital toma muito conta, assim, do universo, né? Principalmente com o YouTube. Então, as pessoas que estavam fora dos Estados Unidos conseguiram acessar essas palestras e ver essas palestras impactantes sobre esses temas específicos. Obviamente que depois elas transbordaram esses temas também. Foram falando de sociedade, de cultura, de política, por exemplo, e outras pessoas, referências também em outros temas, foram falando. E aí, esses temas também passaram a ser debatidos em alguns países. Eu me lembro muito bem que em 2016 eu fui num TED Talks no Allianz Parque, presencial. Né? Lugar que você gosta. Exato. E foi a primeira vez que eu fui no estádio ainda, inclusive. Pra quem não sabe, eu sou palmeirense, sou apaixonado pelo Palmeiras e vou muito no estádio, né? Mas em 2016 eu não tinha ido ainda. E a primeira vez que eu fui pra ver essas palestras. Eu fui inclusive com o professor Fabiano de matemática, tava junto comigo. E foi muito legal, assim, porque a gente pôde ver palestrantes, né, ali falando sobre temas relevantes. Eu lembro que tinha uma palestra do Clóvis de Barros, que é um filósofo da USP, super importante. E que eu saí de lá profundamente impactado, né? Então, os nossos demais gestores, o Rafa, o Thales, também foram impactados por essas palestras. E eles quiseram trazer um pouco desse sentimento que eles tiveram nessas palestras, principalmente vendo pelo YouTube, para dentro do nosso colégio, principalmente para desenvolver habilidades, né? Então, a partir disso, eu queria saber como que vocês aplicaram isso aqui no Avicena. Como que funciona o Avited aqui dentro? Os alunos escolhem temas? Como que funciona? Muito legal. Então, o próprio nome, né? A Avited é essa referência do TED Talks, do YouTube. E aí a gente começou a pensar em como estruturar tudo isso, né? Porque a gente sabe que essas pessoas que apresentam o TED Talking são pessoas que são referência. E os nossos alunos, obviamente, eles estão iniciando ainda a sua jornada acadêmica. Então, nós propusemos, a partir de discussão com os professores, também dos professores sugerirem, né? Muitos temas, né? Então, hoje, por exemplo, nós fizemos uma lista de 220 temas, né? Que envolve desde da questão emocional, por exemplo, para ser discutida em sala de aula, como questões políticas, como questões econômicas, como questões das disciplinas normais também, história, geografia, português e tudo mais, né? Esses alunos selecionam esses temas, né? Então, eles têm um prazo para fazer essa seleção. Os temas não podem ser repetidos dentro da sala de aula. E aí, a partir do momento dessa seleção, eles começam a estudar
um pouco sobre o tema, sempre buscando referência os professores. Sim. Né? Então, é um enorme desafio, porque são os alunos mesmo, por si, que vão buscar o tema que eles escolheram, se aprofundar nesse tema para apresentar para a sua sala de aula. Geralmente acontece no final do semestre. Eu me lembro que quando eu entrei na escola, eu entrei no primeiro ano. Uhum. Então, já tinham apresentado a Vited. Eu entrei depois no meio do ano. E então, todo mundo falava, nossa, no que vem tem a Vited, você vai participar. E eu falava, meu Deus, o que é isso? E aí, eu lembro que quando foi a minha vez, eu fiquei procurando o tema. Eu falei, meu Deus, que tema que eu vou falar? Porque eu não sou muito de matemática, essas coisas. Então, eu procurei um tema mais social. E Legal. eu não lembro o que eu falei exatamente, mas eu lembro que eu ficava testando em casa se ia dar os meus 5 minutos. E aí, eu ficava apresentando pra minha mãe, pro meu pai, pra todo mundo ver. Eu falava, mãe, tem certeza que tá bom? E chegou no dia e deu tudo certo. Eu lembro que foi o Orcélio que me avaliou. Ah, e o legal. Orcélio é crítico. Sim. E no final deu tudo certo. Depois que eu apresentei, deu um alívio, que eu falei, meu Deus, passou tudo isso. E foi muito legal. Eu acho que é uma experiência demais. Esse ano eu não tenho, né? Mas aí a gente viu as outras salas que estavam tendo. Eles, nossa, tô muito nervoso pra apresentar hoje. Mas é legal. E assim, para nós que somos professores, é uma coisa muito interessante, porque a gente que tá na frente da sala de aula, é uma coisa meio que rotineira, assim, sabe? A gente entra na sala de aula para dar aula, não tem nenhum tipo de nervosismo. Mas quando a gente se coloca na posição de aluno para escutar o aluno sendo professor, é também um exercício, acho também, da gente se colocar um pouco no lugar do aluno e tentar ver ali a perspectiva do professor, ver como que o aluno apresenta a didática. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que agora, desse lado da gestão, eu tenho visto mais do que quando eu estava só dentro da sala de aula. Que é os pais comentando sobre as apresentações dos filhos. Sim. Né? Então, a gente recebe muito relato hoje dos alunos que ficam treinando, como você treinou no segundo colegial para fazer a apresentação, junto com os pais. Então, eles ficam lá, põe o tempozinho, para quem tá vendo agora esse podcast, o nosso tempo mínimo é de 5 minutos, tempo máximo de 8 minutos, e a gente não abre mão desse tempo, o aluno precisa fazer dentro desse tempo especificamente, a gente sabe que é um grande desafio, né? E aí os alunos ficam treinando com os professores, com os pais, né, para ver se dá o tempo mínimo e também se é relevante. E os pais também ficam super orgulhosos com relação a isso. Eu falava, caraca, você tá falando bem, apresentando bem, vai dar certo. Muito legal. E aí eu acho que é muito interessante, né, por conta das habilidades, acho que os alunos desenvolvem, né, vendo você falar aí no podcast, apresentando, eu acho que o Avited tem uma parte disso também. Óbvio que você tem a sua história pessoal, obviamente que você tem as suas habilidades também, mas eu acho que o Avited também tem isso, né? De treinar um pouco, falar em público, né? Organizar o pensamento e tudo mais. Que às vezes a gente acha que uma pessoa é tímida e chega na hora a pessoa dá um show e descobre habilidades novas, né? Na minha sala, muitas pessoas eram tímidas e na hora de apresentar o Avited, foi ótimo. Você sabe que uma vez... Eu não lembro em que ano foi, mas eu acho que uns 3 ou 4 anos atrás, um aluno ficou muito nervoso mesmo, e ele travou, né? E assim, é meio recorrente, assim, você travar, porque, óbvio, você tá se colocando numa posição ali que o aluno nunca tá, é diferente e tudo mais. E aí eu parei a apresentação, falei, calma, respira, vai lá tomar uma água, você volta, você vai conseguir apresentar. Aí na segunda vez ele travou de novo, não conseguiu de novo, né? Aí eu fui lá, peguei na mão dele, falei assim, vai dar certo, cara. Se você não quiser apresentar agora, tá tudo bem, a gente marca pra amanhã, você treina de novo, né? Aqui as pessoas não estão avaliando necessariamente a sua vida pessoal, então fica tranquilo e tudo mais. E a partir do momento que eu dei a mão pra ele, a mão dele tava muito suada, né? Sintoma do nervosismo ali, né? E aí ele segurou forte na minha mão e falou assim, nossa, obrigado, deixa eu te dar um abraço. Aí ele me deu um abraço. Era um menino, deu um abraço em mim. Aí eu falei, vai dar certo, cara. Respira, você treinou, com certeza você falou lá com a sua família, você falou pro seu cachorro, você falou pro espelho e tudo mais, vai dar certo. Da cama. É só reproduzir aquilo que você fez. E aí depois que a gente fez depois de 2 tentativas, que eu dei um abraço nele, segurei a mão dele que tava a mão gelada, suando, deu tudo certo, né? Ele conseguiu apresentar. E depois que ele apresentou, ele veio falar comigo e falou assim, foi muito legal sua postura e tal. Que é a postura de professor, né? Você tem que também passar, de certa forma,
confiança pro aluno, né? Sim. Porque não estamos ali só para passar conteúdo, estamos também para ser inspiração para esses alunos, passar confiança, passar uma base também, para que ele se sinta inspirado. Então, essa história me marcou muito, assim, sabe? Uhum. Foi bastante legal. E hoje os alunos, desde o 7º ano, apresentam. Então, antigamente, acho que quando você entrou no meio do ano do primeiro colegial, acho que só tinha ensino médio. Aí a gente foi ampliando para 9º, a gente foi ampliando para 8º, e agora os alunos do 7º também. E os alunos do 6º que estão vendo esse podcast, se preparem. Provavelmente ano que vem vai ter também. Ô, Claudinha, tem uma pergunta. Como que você acha que o Avited prepara para o futuro? Por exemplo, em faculdade, até na apresentação de TCC mesmo, né? E assim, eu acho esse projeto fundamental para isso. Eu vim de uma geração, por exemplo, que eu não tive muito esse tipo de apresentação dentro da escola. Então, eu fui fazer história, fiz história na Unesp. E eu lembro que na minha primeira disciplina, no primeiro mês de aula, eu tinha que fazer uma apresentação de um seminário, que é uma coisa muito recorrente isso na faculdade, né? E eu lembro que eu fiquei completamente perdido, porque eu nunca tinha me apresentado em público, ainda mais para pessoas desconhecidas, porque nós tínhamos acabado de entrar na faculdade, cada um de um canto do Brasil. E eu fiquei, assim, muito desconfortável com a situação, fiquei tremendo com a situação, mesmo querendo ser professor, eu não tinha essa habilidade desenvolvida ainda, né? Então, o primeiro ponto nós estamos querendo desenvolver habilidades dos nossos alunos de ensino médio e ensino fundamental, para que eles cheguem na faculdade conseguindo apresentar aquilo que eles têm como projeto lá. Preparados, né? Exato. Então, eles têm que estar preparados para a faculdade. E a gente tem vários relatos de alunos dizendo, inclusive, o quão esse tipo de projeto foi importante lá dentro da faculdade, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é a habilidade do futuro no âmbito profissional, né? Hoje, a habilidade social, a habilidade de falar em público e a habilidade de resolver problemas, né? Porque, de certa forma, o Avited também faz isso. Você busca um tema e vai, de certa forma, destrinchando esse tema. Tem uma pessoa, tipo, te observando e tem uma pergunta, você tem que estar preparado para responder essa pergunta. Exato. Você está se colocando também numa posição que é fora da sua zona de conforto. A zona de conforto é você ficar ouvindo o professor falar. Agora, inverter o papel. Então, você está se desafiando, está desenvolvendo habilidade de oratória e está resolvendo problema também. E isso hoje eu acho, assim, como profissional, que é uma habilidade, uma baita habilidade para o futuro, né? Hoje, óbvio, ter conteúdo acadêmico, por exemplo, para exercer uma profissão é importante? É importante, mas só isso não garante uma boa performance profissional, né? Então, eu acho que o Avited desempenha esses dois quesitos, tanto a habilidade da faculdade, quanto também, no futuro, a habilidade profissional. Entendi. E eu tenho uma pergunta que eu tô mais curiosa do que tô. Então, vamos lá. O porquê de chamar Avited? Eu perguntei já? Não perguntei. Perguntou. Mas assim, ó, o Avited, ele é fruto desse projeto chamado TED. Exato. Certo. E aí a gente buscou essa inspiração, né? Então, pega o AVE do Avicena, porque a gente coloca AVE em tudo. AVE aluno, AVE pai, AVE família, AVE Day, AVEcast. Então tem AVE em tudo. E a gente puxou essa referência do TED, tá? Do TED Talks. Legal. Então, é isso. Ô, Claudinho, você acha que evoluiu da primeira edição? Você lembra como que foi a primeira edição até chegar nesse ano? Sim. Eu acho que teve uma evolução muito grande. Primeiro, a evolução dos próprios alunos. Então, por exemplo, se a gente pegar aluno que apresentou desde o 9º, tá? E agora, por exemplo, o aluno que está apresentando no 2º colegial, eles evoluíram muito. Hoje, por exemplo, a gente vê os próprios professores falando, depois de ver uma apresentação, o quão as apresentações estão caprichadas, o quão as apresentações estão boas, o quão também os professores aprendem com as apresentações, porque o professor que está vendo ali, ele não vê só a apresentação da sua área, né? Ele vê apresentações de outras áreas também. Então, eu acho que tem uma evolução muito grande dos alunos e uma evolução também nossa da gestão, né? Porque nós ampliamos os temas, nós fizemos uma ficha de avaliação muito mais complexa hoje, que a gente avalia desde a postura, por exemplo, dos alunos, né? Se ele tem uma postura de apresentação mesmo, até mesmo a habilidade de oratória.
Então, existe uma ficha que o professor vai avaliando quesito a quesito. Os slides. A qualidade. Exato. Slides. Hoje nós temos um tutorial, por exemplo, de fabricação de slide, um tutorial de organização de pensamento e oratória. Então, eu acho que teve uma evolução, assim, gigante. E como a nossa escola é hiper inovadora, acho que pro ano que vem tem mais também. E a possibilidade de apresentar para todo mundo da escola, tem ou não tem? Então, Ou só para salas? olha só que interessante. Eu recebi um relato de uma das nossas diretoras que teve uma menininha do 7º ano que fez uma apresentação, se eu não me engano, de física quântica. É física médica, é uma área da física, assim, sabe? Ela fez pro 7º ano. A professora adorou a apresentação, chamou o coordenador para ver a apresentação. Falou assim, ó, essa menina foi incrível. E aí, a coordenadora foi lá, ela apresentou de novo. E aí, o coordenador falou, não, essa menina tá performando muito bem. E aí, fizeram um convite para ela apresentar no 2º semestre pro 3º colegial. Que legal. Né? E ela foi? Então, agora ela tá se preparando durante as férias. Ainda não aconteceu porque foi isso. bem na última semana, né? Então, ela tá se preparando para se apresentar em agosto pro 3º colegial. Vai ser corajosa. É corajosa. Mas antigamente também, a gente juntava salas, sabe? Tipo, juntava 1º e 2º, por exemplo, e fazia uma apresentação só. Aí, só que a gente percebeu que isso, às vezes, deixava os alunos mais nervosos. Constrangidos. E teve alguma apresentação a mais que marcou também, além dessa menina? Esse ano? Pode ser, ou qualquer ano. Olha, eu mesmo assisti boas apresentações, né? Eu gostei muito, assim, eu vi uma apresentação de Segunda Guerra Mundial, muito legal, com slides, assim, extremamente profissionais, com, acho que recurso gráfico, assim, sabe? Do aluno colocar, por exemplo, a movimentação das tropas de um lado para o outro, sabe? Então, sempre tem, assim, novidade, sabe? Os alunos inovam, porque às vezes a gente pensa numa estrutura de slide e fala assim, vamos colocar aqui tópicos, né? Porque é a nossa orientação, por pequenos tópicos. Só que os alunos buscam surpreender. E eu acho que com a inteligência artificial, né? E a nossa escola é uma escola que está fomentando a utilização da inteligência artificial, obviamente não como muleta, mas como um recurso para potencializar a intelectualidade mesmo dos nossos alunos. Eu acho que a gente viu bastante coisa legal, bastante slide legal, bastante apresentação dinâmica. Então, acho que pro ano que vem pode ter mais coisas interessantes. Sim. E agora algumas dicas para quem vai apresentar o AVTED ano que vem. Primeiro, se colocar em situações problema sempre é muito importante, né? Então, eu sempre fui um aluno desse tipo. Vai apresentar alguma coisa, por exemplo, na faculdade, eu era o primeiro. Eu quero apresentar primeiro porque eu quero me colocar já nessa situação, porque isso já primeiro que me dá um livramento logo, né? Já fiz e pronto. E segundo que eu já fico trabalhando nisso. Então, acho que se colocar em situações que envolve problema, acho que é importante porque isso desafia os alunos. Segundo, treinar bastante oratória, né? Então, uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, quando eu vou ver palestras de pessoas que são extremamente impactantes na sociedade, além do conteúdo, às vezes até muito mais que o conteúdo, eu fico vendo como as pessoas organizam o pensamento na fala, né? Então, isso dentro da área do pensamento se chama, né, didática, discurso, por exemplo. Então, reparar como a pessoa organiza o pensamento para falar, né? Eu acho que isso é importante. E como os alunos têm ótimos professores e cada professor usa um recurso de didática, acho que vale a pena reparar como o professor fala, como o professor puxa atenção, como o professor organiza a didática, o pensamento. E terceiro, sempre que tiver um assunto importante, seja no mundo ou seja importante para si, que se investigue. Né? Se busca mais informações, saber mais, porque acho que o AVTED é isso também, né? Provavelmente, na hora que ele for selecionar um tema, ele vai ter um tema lá que ele gosta e possivelmente ele já tenha estudado ou entendido um pouco sobre esse tema no passado. Tem mais afinidade, você escolhe que você tem mais afinidade, né? Exato. Então, acho que essas dicas são importantes. Acho que reparar um pouco mais na organização do pensamento, acho que é a dica mais importante mesmo. Sim. Bom, então acho que é isso, um conselho para as pessoas. Sem nervosismo, o AVTED é
Eu ia falar, como que é? Um projeto, projeto. né? É um projeto muito legal que te influencia. Ó, por exemplo, eu acho que sem o Avited eu não estaria aqui, né? Vamos combinar. Boa. Eu acho que ele te ajuda muito, te ajuda a conversar, conhece pessoas novas, conhece temas novos. Então, é um projeto que a gente pode se aprofundar e tá cada vez mais participando, né? Todos os anos. E como disse, sexto ano agora, ampliando as séries. Fiquem espertos, hein, sexto ano. Ano que vem tem quem tá no quinto agora. Tem que se preparar pro ano Pro que ano vem. que vem vai estar no sexto. Acho que é isso, Claudinho. Obrigada pela conversa. Gostei muito de conversar sobre. Descobri coisas que eu não sabia sobre o AVTED. Legal. Por Obrigado, mais que eu Laura. já passei. Mas foi muito legal. Obrigada. Obrigado pelo convite. Muito bom conversar com você. Mesmo.